o que é essencial você saber sobre amamentação. No último vídeo eu falei, né, algumas coisas que estavam erradas no processo de amamentação, mas eu não falei exatamente o que você precisa saber para ter o sucesso na sua amamentação. Geralmente eu faço isso com as minhas clientes através de uma consultoria online, em que a gente faz um planejamento estratégico para o sucesso na amamentação, ou eu vou até as casas delas e a gente faz o processo juntas, né? Levando o bebê ao peito. Então hoje eu quero ir com você direto ao peito, tá? Mas antes de colocar o nosso bebê no peito, a gente precisa entender algumas coisas. Uma das coisas que eu falei no nosso último vídeo foi: amamentar não dói. Se estiver doendo, tá errado. Então você precisa parar tudo e saber o jeito certo de fazer antes de tentar novamente. Porque enquanto estiver errado, vai doer. Então, Lud, qual que é o jeito certo, né? Você precisa saber que o bebê, ele não mama bico, ele mama areola. Então eu tô aqui com o meu peito, né? E este peito, ele é muito injusto, porque ele tem aqui um bico muito grande, né? Quando ele foi feito para mim, ele veio com esse bico muito grande. Nem todas as mulheres têm um bico tão grande assim, mas não importa, porque o bebê, ele não mama bico, ele mama areola. Então, mesmo que esse bico fosse para dentro, né? Ou ele fosse plano, ele é um bico com um mamilo invertido, como chamam, né, cientificamente, não importaria, tá? Porque o bebê, ele precisa abocanhar toda a areola, que é essa parte escura aqui, né, aonde a maior parte da areola deve ficar dentro da boca do bebê, sendo que quando o bebê pegue aqui, vai ficar aparecendo um pouquinho de areola em cima e um pouquinho de areola embaixo. Isso vai depender também do tamanho da sua mama e do tamanho da boca do bebê. Mas é isso que precisa acontecer. O bico, né, ele fica quase que na garganta do bebê, tá? Então ele não pode ficar tocando no palato duro do bebê, que é essa parte que quando você faz assim, ó, você faz barulhinho, esse é o palato duro. E você tem lá atrás o seu palato mole, quando você, sabe aquela coceirinha que dá quando a gente tá com uma rinite e tal, e você coça lá atrás o palato mole. Então é lá que o seu mamilo deve chegar na boca do seu bebê. Por isso, se o bebê estiver mamando superficialmente, pegando somente aqui o biquinho, né, não estiver abocanhando toda a areola, essa pega muito possivelmente está errada e está doendo, tá? E se estiver fazendo barulhinho, né, o bebê, aí todo mundo acha bonitinho, ai, pegou, e ele tá fazendo isso, né, ou ele tá fazendo, tá errado também. A pega correta não dói, abocanha toda a areola, não faz barulhinho, tá? Também temos, né, aquele princípio de que a boca do bebê fica parecendo uma boca de peixinho. Essa boca de peixinho engana muito também, porque às vezes tá a boca de peixinho, mas tá errado. Então não é só a boca de peixinho, tá? Mas a boca, os lábios geralmente ficam virados para fora. Essa boca, ela fica bem aberta, né? Então a boca do bebê fica bem aparente aqui, que tá bem aberto, assim, e não fica formando um vinco aqui no meio, fazendo esse movimento. Tá? Então, tudo isso deve ser observado. Uma outra coisa que a gente vê com muita frequência é levar o peito em direção ao bebê, e isso é errado. Então, se você está tentando fazer este movimento, você não vai ter sucesso na sua amamentação, porque depois que o neném pega, às vezes ele até pega errado, porque essa posição atrapalha o bebê a pegar certo, e aí você quer trazer o seu corpo para trás, você não consegue, porque aí agora o neném já tá ali plugadinho, e você mexe e você tem a sensação de que tá escorregando o peito da boca do bebê, porque tá errado. Então algumas dessas coisas influenciam bastante, né, para a gente começar aí o nosso processo de amamentação. Outra coisa que mexe muito com a nossa cabeça é a descida do leite, né? Então,
ficam falando que o leite está demorando para descer e tudo mais. Então coloca aí na sua cabeça que, por favor, o leite ele só desce se você teve um parto natural 3 dias depois e pode levar até 5 dias para a gente ter a real apojadura, que é a descida total desse leite. A apojadura ela é sentida através de umas alfinetadinhas, umas agulhadinhas, né, que você sente vindo aqui da região da axila. Tem essa sensação de agulhadas, né, de formigamento na mama, e você deve esperar. Então, o que alimenta o bebê nesses dias em que o leite ainda não desceu propriamente dito, quando a gente faz a expressão manual, né, que a gente pega assim e faz a expressão manual, você vê saindo aqui um líquido transparente, às vezes meio amareladinho, não tão esbranquiçado. Esse líquido se chama colostro e é o que sustenta o bebê nesses primeiros dias de vida. Ele é suficiente, ele é maravilhoso, ele tem vacinas e nutrientes importantíssimos para o seu bebê. Inclusive, a gente faz colostroterapia com os bebês, sempre colocando essa gotinha que sai na boca do nosso bebezinho, porque cada gotinha dessa vale ouro, tá? Então confia no processo, confia no que está acontecendo no seu corpo. Um grande vilão da nossa amamentação de sucesso é a nossa mente. Não é o nosso peito, não é o bebê, é a nossa mente. Então saber, né, esses processos vão te ajudar a ter uma amamentação mais tranquila. Se você tem dúvidas se o colostro é suficiente para encher a barriguinha do seu bebê e você não precisa complementar com uma mamadeira, você pode procurar aqui no YouTube, eu posso até deixar aqui na descrição alguns desses vídeos, em que você joga ali na lupa, né, tamanho do estômago do recém-nascido. Tá? Quanto leite um recém-nascido precisa? E aí você vai encontrar alguns vídeos mostrando que o estômago do seu recém-nascido no primeiro dia é do tamanho de uma azeitona. Gente, uma azeitona. A gente precisa de pouquíssimo leite para manter esse estômago cheio. Mas como ele tem um estômago tão pequenininho, ele geralmente procura mamar diversas vezes ao dia. Alguns bebês vão requerer ficar no peito por 12 horas seguidas. E esse é um processo extremamente natural. Quando o bebê faz o processo de sucção adequado, né, e ele está pegando aqui corretamente, e ele está fazendo o processo de sucção adequado, ele está estimulando as bolsas que ficam aqui atrás, né, as bolsas que produzem o leite. Se o seu recém-nascido está querendo ficar o tempo todo sugando e ele está sugando corretamente, ele está estimulando a descida do leite. Nesses casos, esse leite vem a descer mais rápido. A gente vê aí que no terceiro dia, né, depois de um bebê que passou a madrugada inteira querendo sugar, querendo ficar só no peito, a gente tem a descida do leite mais rápida. Por que isso? Porque ele ensinou para o peito e estimulou o peito a fazer a produção correta. Então eu quero que você entenda um ponto aqui que é muito importante. O peito, ele é fábrica, ele não é depósito de leite. Como fábrica, a gente precisa girar a produção. Aqui no Japão, eu trabalho com muitas mães que trabalham em fábrica, elas trabalham na linha de produção. Então, quando eu falo isso, elas entendem perfeitamente bem. Porque quando elas chegam no trabalho de manhã, o chefe fala assim, olha, hoje nós precisamos operar em tal ritmo e a gente precisa produzir tantas peças por minuto, porque no final do dia eu preciso estar com todas essas caixas aqui cheias de peças. Tem dia que eles falam assim, olha, pode ir mais devagar porque a gente tem um pedido tranquilo, não estamos precisando de tanta peça. A mesma coisa acontece na amamentação. Se você não estimula a produção, você não vai ter essa produção adequada. E como que se dá o estímulo da produção? Ela é regulada pelo bebê. Então, quando o bebê dá sinais de fome, ele procura o peito, ele está
estimulando a produção e ele vai fazer a fabriquinha dele rodar à medida que ele precisa. Por isso que a gente chama isso de livre demanda. Por quê? A gente precisa ter uma oferta de leite que seja regulada pela demanda do bebê. Cada bebê tem um peso diferente, tem uma necessidade diferente. Então é ele que vai dizer se ele precisa de mais ou menos mamadas. Mas para um cálculo comum, tá? Genérico, nós precisamos que esses bebezinhos mamem a cada 3 horas no mínimo. Isso só vai mudar lá para o 4º mês, quando a gente começa a ver os bebês mamando a cada 4 horas em intervalos maiores, mais tranquilamente. Então, se o seu bebê tá estendendo muito, né? Pode ser que a gente tenha problemas de crescimento, pode ser que a gente tenha hipoglicemia, pode ser que a gente tenha problemas na regulação da sua produção. Então, no mínimo, cada 3 horas o seu bebê precisa mamar. Se ele tá fazendo intervalos muito grandes, você precisa ajudar o seu bebê a acordar e fazer a mamada eficiente. O que é uma mamada eficiente? Aquela em que o bebê abocanha, né? Mama, e alguns bebês mamam em 5 minutos, porque eles são super rápidos e esvaziam a mama rapidinho, e alguns bebês mamam em 40 minutos. Você só vai descobrir isso depois que o seu bebê nascer. Então não tem como você se preparar para como vai ser essa rotina de amamentação antes do parto, né? Você tem como se preparar pensando em todos esses aspectos que eu estou te falando, tá? Deixando a sua mente preparada, porque aí depois a gente cuida da parte fisiológica, anatômica, posição, se a cabeça do bebê é maior do que a mama, e aí a gente tem que fazer ajustes. Então essas questões mais específicas são feitas após o nascimento do bebê. Quanto mais o seu bebê sugar, mais leite você vai produzir, entendeu isso? E você vai oferecer o peito para o bebê todas as vezes que ele mostrar sinais de fome. Quais são esses sinais de fome? O bebê, ele começa a ficar choramingando, né? Ele faz um sinalzinho com a boca, geralmente eles fazem assim com a linguinha. Eles dão um sinalzinho. Alguns fazem um barulhinho, né, que ele quer mamar. Eles também têm o reflexo de busca e apreensão, que eles ficam fazendo assim com a cabecinha, ó, e faz assim com a boquinha, tá? Então esses são os sinais. Você tem os sinais tardios de fome também, que quando o bebê já está chorando desesperadamente. Mas nem todo choro é fome, então você vai ter que observar o seu bebê para ver o que está acontecendo. Às vezes tem alguma coisa que está incomodando ele, porque às vezes o bebê fica muito tempo no peito, tá fazendo a pega errada, tá engolindo o ar, enche a barriguinha de gases e você não coloca ele para arrotar e você põe ele deitado e aí ele começa a chorar, 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 chorar e você acha, nossa, o meu leite não tá sustentando o meu bebê. Não é só isso. Ele tá com a barriga cheia de gases, você levanta ele arrota, ele volta a mostrar esses sinais de fome. Então precisa corrigir a pega para ele fazer uma mamada eficiente, porque senão você vai entrar numa cascata de acontecimentos e aí a gente realmente vai ter perda de peso do bebê. É normal, nos primeiros dias de vida, até o 7º dia, o nosso bebê perder 10% do peso em que ele nasceu. Por que isso? Ele desincha, né? Ele começa a fazer xixi, ele faz cocô, e aí depois disso é que ele vai começar o ganho de peso. Então não precisa ficar apavorada com perda de peso nos primeiros dias, a menos que o seu bebê seja prematuro, e aí deve ser feita a colostroterapia com ele, devem ser feitos outros cuidados com o seu bebê. Então aqui, de forma genérica, você teve uma gestação de risco habitual. Você tem um bebê que cresceu, não teve restrição de crescimento intrauterino. Seu bebê nasceu com 2,7 kg, 3 kg, tá tudo bem o seu bebê perder um pouquinho de peso nos primeiros dias de vida, tá? E depois, logo em seguida, ele vai recuperar o peso. A gente só precisa ter certeza de que ele está aprendendo a fazer a mamada eficiente e suficiente para ele ganhar peso. Algo que você deve observar depois que começou a descida do leite, depois da apojadura. Você deve ficar bem atenta à fralda do bebê. Essa fralda ela precisa estar cheia de xixi, tá?
e ele deve fazer xixi aí 7 a 8 vezes ao dia. Você precisa ter 7 a 8 fraldinhas bem cheias e pesadinhas de xixi. Atualmente, as fraldas modernas, elas atrapalham, né, a gente a perceber isso porque elas têm uma absorção muito grande. Você toca na fralda e ela está seca. Então, essa fralda, ela deve ter um marcador ali, né, que muda de cor, uma faixinha amarela, que passa para ser azul ou verde. Cada marca tem um jeito de marcar isso. Mas essa fralda, ela precisa ter esse marcador e você tem que ter uma observação, né? Então, geralmente, a gente tira a fralda dos bebezinhos, eles sentem frio e eles fazem xixi. E isso é importante a gente observar. A cor do xixi, né? Esse xixi, ele tá clarinho ou ele tá escuro e com cheiro forte? Às vezes até com o cheiro dos antibióticos que você está tomando, se foi uma cesárea, né? Ou dos remédios que talvez você esteja tomando. Então, você tem que observar se esse bebê está tendo quantidade suficiente de xixi para saber se ele está sendo hidratado. Um outro sinal que a gente percebe se o bebê está hidratado ou não é a moleirinha. Sabe a moleirinha? Aquele buraquinho, né, macio que tem na cabeça do bebê. Quando a gente passa a mão na moleirinha do bebê, a gente tem que sentir que ela está plana, tá? Ela não está cedendo. Então, quando a gente passa a mão e a gente sente que está fundo, esse bebê muito possivelmente está entrando num processo de desidratação. E outra coisa que a gente observa é que o bebê, ele faz cocô, geralmente um cocô a cada mamada. Nos primeiros dias é aquele cocô pastoso, né, o mecônio, que ele é o preenchimento do intestino do bebê para não colar as paredes do intestino, né? Então ele é chamado de mecônio. O bebê vai eliminar o mecônio nos primeiros dias de nascido. Ele é difícil de retirar, né? Ele é grosso e tal. À medida que o bebê vai mamando lá no 3º, 4º, 5º dia, 7º dia de vida, a gente começa a ver uma mudança no cocô do bebê. E a gente precisa ter cocôs, tá? Então, geralmente a cada mamada um cocô, cada 2 mamadas um cocô. No máximo, cada 3 mamadas, um cocô, a gente começa a ver e a mudança da coloração. Então, a gente tem aquele cocô que vai ali do esverdeado para uma cor mais mostarda. E se esse bebê está mamando eficientemente, ele faz uma pega correta, ele se hidrata, esse cocô ele é mole, né? Ele é líquido e ele tem pontinhos brancos. Esses pontinhos brancos é a gordura do leite. Basicamente isso. Então, tudo isso são sinais que tranquilizam demais o nosso coração. Você não precisa ter uma mama muito grande, tá? Para dizer, nossa, eu tenho leite. Leite, peito murcho, né? Peito murcho não significa peito vazio, tá? Quando o seu bebê vem mamar, ele estimula a produção, o leite sai e você não precisa ter um peito muito grande. Peito que não vaza também não significa que é peito murcho, ou peito seco, ou peito vazio, muito pelo contrário, tá? Então, assim, na minha experiência, eu posso dizer para vocês, não sou uma mulher que tem peitos fartos, né? Na minha gravidez, cresceu um pouquinho, mas não muito. Os meus filhos, eu nunca vi esguichar o leite para fora, mas toda vez que eu amamentava, eles dormiam, né? Porque geralmente dá aquela adormecida, aquela sonolência. Às vezes estava com a boquinha cheia de leite. Quando soltava espontaneamente, escorria assim, né? Aquele leitinho aqui pelo canto da boca. Eu nunca duvidei que eu tinha leite. Eu tenho um post no Instagram que muitas mulheres amam ler aquele post. Falam, nossa, abraçou meu coração e me fez me sentir mais tranquila. Por quê? É um post que tem um peito esguichando o leite. E eu falo, eu nunca vi o meu leite esguichar dessa forma. E eu sabia que eu tinha leite. Como? Meus bebês faziam xixi, né, 7 a 8 vezes por dia, enchiam as fraldas de xixi. Há 13 anos atrás, as fraldas não tinham marcadores, elas realmente ficavam bem cheinhas de xixi, elas até vazavam. Meus bebês faziam cocô. Os meus bebês dormiam bem entre as mamadas, né? Dormiam aí de 1h30 a 2 horas entre cada mamada. Meus bebês acordavam a cada 3 horas para mamar. Tá? Não estou dizendo que isso é um padrão, mas pode acontecer. Os meus bebês eram tranquilos, seguros, confiáveis, eles estavam bem. Então, eles abocanhavam toda a areola, eles mamavam eficientemente, eles não dormiam durante a mamada e eles ficavam acordadinhos um pouquinho depois da mamada. Logo depois eles dormiam, acordavam novamente. Esse ciclo nos dá muita segurança
de que o bebê está fazendo uma mamada eficiente, de que você está fazendo bem o seu trabalho. Quando você se sente bem fazendo o seu trabalho, você se sente segura, você produz mais leite. Então, a gente percebe, mais uma vez eu vou dizer para você, prepare a sua mente para amamentar. Porque as pessoas vão dizer para você que está pouco leite, que o leite é fraco, que não sustenta, que tem alguma coisa errada. Então, o último ponto aqui, eu vou repetir o que eu disse no último vídeo. Você, se precisar, conte com o apoio de uma profissional. Pode ser uma consultora de amamentação, pode ser uma doula, pode ser uma educadora perinatal. E mais uma vez eu vou dizer, eu que vos falo, tenho experiência e tenho ajudado muitas mulheres. No meu programa Tem Uma Boa Hora, a gente tem uma aula também sobre amamentação. Então é assim, ou você faz uma consultoria, ou você lê um livro, ou você assiste um monte de vídeos aqui no YouTube, mas você precisa preparar a sua mente. A sua mama está preparada, o seu bebê está preparado. Para amamentar a gente precisa uma mãe com peitos e um bebê, tá? E aí o resto é a gente cuidar do que você precisa saber, se sentir segura. Muitas vezes eu chego na casa da mulher, a gente resolve o problema da insegurança e a amamentação flui naturalmente. Então vamos trabalhar isso para que você tenha uma amamentação de sucesso. Até a próxima!